Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isabelle Montenegro, sou acadêmica do oitavo período da Universidade Federal do Amapá e sou presidente da LACOM. O tema da aula de hoje é abordagem pré e transoperatória, que consiste assim, nos cuidados que se tem, né, tanto no pré-operatório quanto durante a cirurgia. Sendo que quando eu estava fazendo a aula, eu encontrei um pouco de dificuldade para achar a questão dos cuidados transoperatórios, né, durante a cirurgia. E você acha mais pré-pós-operatório, durante a cirurgia, mais, assim, possíveis complicações, que é mais, assim, para pós-operatório. Como vai ter aula do pós-operatório, eu não entrei muito, e também, às vezes, é muito específico para cada cirurgia, né? Mas eu coloquei algumas coisas, mas o cerne da aula vai ser mais a questão do pré-operatório. Pode passar, Carol, o primeiro slide. Bom, em relação a esses cuidados, né, é importante dizer que o objetivo de qualquer cirurgia é uma qualidade de vida melhor do que a situação atual da paciente. E não que aquela cirurgia venha, por algum motivo, piorar a situação, a qualidade de vida daquele paciente antes da cirurgia. Então, tem que preparar esse paciente para o ato operatório, né? Lembrar que a cirurgia ela é uma condição que não é isenta de risco ou agravo de saúde, e que, por conta disso, né, de todas essas possibilidades de risco, todas as medidas preventivas devem ser empregadas. Os riscos, eles são passíveis de acontecer desde o momento que o paciente é anestesiado até o momento do pós-operatório. São diversos riscos a que o paciente é exposto. E assim, os riscos para cada cirurgia, para cada paciente, tem em todas essas cirurgias, né? E um dos principais, dos mais comentados e temidos pela equipe é o risco de infecção. E assim, o risco de infecção, ele vai depender, né, como eu coloquei aqui no slide, do tipo de cirurgia, da unidade daquele paciente e do paciente especificamente, e da microbiologia daquele hospital onde se encontra o centro cirúrgico que o paciente está sendo operado. Aí, ou seja, é bom a gente lembrar que, assim, quando você fala de uma cirurgia, aí você, uma apendicite, é uma cirurgia que é considerada de baixo risco. Só que você não pode considerar só o ato da cirurgia, só o tipo da cirurgia. Às vezes, uma cirurgia de apendicite não é de risco para mim, mas pode ser de risco, por exemplo, para Carol, se a Carol tiver algum tipo de comorbidade que possa apresentar risco para ela naquela cirurgia, que para outra pessoa não apresentaria. Então, o risco cirúrgico depende muito de cada paciente e tal, e também das condições do hospital, enfim. É fundamental conhecer a história pregressa do paciente, justamente essa questão das comorbidades que aquele paciente apresenta, se ele tem problemas de coagulação, enfim, diversos. É importante colher uma história minuciosa dos antecedentes daquele paciente, dos problemas crônicos, para facilitar as normas de rotina a serem empregadas, para você adaptar para aquele paciente. Todos esses elementos, em conjunto, vão determinar o risco operatório para a cirurgia que você programou. Pode passar, Carol. Falando assim do pré-operatório, né? A internação. Cada paciente cirúrgico, ele vai ter aspectos individuais a serem abordados, como eu já tinha comentado no início. Apesar da proposta cirúrgica poder ser a mesma, né, para vários pacientes, como eu citei a questão da apendicite, de uma apendicectomia, desculpa, que é a cirurgia da apendicite, de remoção do apêndice. Os cuidados, eles devem ser individualizados conforme a patologia de base, o procedimento e o indivíduo em questão. Aí, o que é prudente que se faça, né? Que o cirurgião responsável faça quando ele vai e recebe um paciente para fazer uma cirurgia. Que ele forneça um relatório médico para a equipe de serviço de internação daquele hospital, com todos os dados necessários, prescrição pré-operatória, tipo assim, se ele vai precisar de reserva de hemocomponente,
aquela cirurgia, o paciente provavelmente vai precisar de uma vaga de UTI no pós-operatório. Então, tudo isso ele tem que solicitar. A questão da avaliação pré-anestésica, que depende do serviço, mas geralmente ela é realizada em nível ambulatorial. Ou, se não tivesse sido, o ideal é esse, né? Ou se não estiver feito em nível ambulatorial, é solicitado durante a internação de acordo com o protocolo da instituição onde vai acontecer aquela cirurgia. Pode passar, Keros. Em relação aos exames, né? Existem os protocolos de acordo com a idade do paciente, de acordo com as comorbidades daquele paciente, que foi o que eu coloquei aí no slide. Só que o principal é o bom senso do cirurgião na questão da solicitação dos exames, porque nem todas as condições daquele paciente vão estar aí dentro do que é pré-estabelecido, né, do que é o que eu coloquei nessa tabela. Os exames pré-operatórios, eles devem ser solicitados de maneira criteriosa e vai ser de acordo realmente com as condições clínicas, além da idade, das condições clínicas, também do pós-cirúrgico daquele lugar onde você vai fazer a cirurgia. Tem que considerar o que você tem ali para fazer. Você não vai pedir uma coisa que é impossível de ter. Mas o objetivo não é diagnóstico, é realmente de acordo com esses critérios clínicos e tal. Como tem na tabela, né, um paciente com menos de 40 anos, que não tem comorbidade, teoricamente ele não vai necessitar de nenhum exame pré-operatório antes da cirurgia. Mas aí, quando a gente vai lá para o ambulatório, lá na NACOM, e fica nas consultas da clínica cirúrgica, né, que é antes da cirurgia, depois da cirurgia, geralmente a gente sempre pede os exames preparatórios, sempre pede, assim, a gente vai ver que, de acordo com a idade, mas sempre pede, tipo, o ECG e pede os hemoderivados, principalmente porque os pacientes na oncologia que são submetidos à cirurgia e tal, que são pacientes oncológicos que têm câncer, a maioria é uma faixa etária mais avançada. Então, dificilmente você pega um paciente de menos de 40 anos para uma cirurgia oncológica, por exemplo. Na maioria dos casos, né? Óbvio que pode acontecer. Então, é muito difícil você estar acompanhando uma consulta lá na NACOM, de clínica cirúrgica, e você não pedir nenhum exame pré-operatório, porque é muito difícil o paciente nessa faixa etária. E também, além da faixa etária, ele não pode ter comorbidade, né? Teoricamente, não precisa desse exame. Os que não têm comorbidade, exceto a comorbidade que foi o motivo da cirurgia, óbvio, né? Que a menos de 50 anos, você pede hemoglobina e hematócrito, que é HB e HT, suficiente. Então, menos de 40 anos não tem comorbidade, não parece nada. Menos de 50 anos, mas não tem comorbidade, só aquele problema que motivou a cirurgia. Parece só hemoglobina e hematócrito. Entre 51 e 60 anos, você solicita também o eletrocardiograma, que é a questão dos pacientes oncológicos. A maioria você vai pedir porque está dentro dessa faixa etária. Adiciona creatina e glicemia aos pacientes com mais de 60 anos e raio-x de tórax quando a idade é mais de 75. Então, quanto maior a idade, maior o risco cirúrgico. Então, maior as comorbidades, então, maior vai ser a gama de exames que você vai precisar solicitar para realizar aquela cirurgia. Um paciente que tem uma doença sistêmica bem controlada, ele deve ter os exames de acordo com a patologia de base. Por exemplo, eu tenho uma doença cardiovascular, eu vou pedir um ECG e a bioquímica em doenças cardiovasculares. O paciente é diabético, eu vou ter que pedir a glicemia. Então, você tem que conhecer a história daquele paciente. Somente aos pacientes com quadros descompensados, tipo, um quadro que não está estabilizado, aí que você faz a questão da bateria de exames, mas sempre prezando pela questão do bom senso. Pode passar, Carol. Então, na parte aqui dessas preparações especiais, né, que seria a questão dos preparos especiais, que é da questão da dieta e das medicações. É indicado que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia,
que ele faça um jejum de pelo menos 8 horas para diminuir o risco de broncoaspiração em adultos. Apesar de algumas evidências favoráveis, tem algumas evidências que defendem o consumo de líquidos claros até 2 horas antes do procedimento, mas não é considerado padrão ainda, entendeu? Não é algo padrão. O que é padrão são as 8 horas de jejum antes da cirurgia para evitar a broncoaspiração. E, assim como a questão da comorbidade, da idade do paciente, do estado geral do paciente, que tem que ser levado em consideração pelo cirurgião, as medicações que ele utiliza também são importantes no pré-operatório para orientar a utilização correta dos momentos que vão anteceder aquela cirurgia. Aí eu coloquei a tabela, mas é óbvio que a gente não vai decorar e tal, mas só para a gente entender mais ou menos os medicamentos que são que você pode manter, medicamentos mais comuns, assim, tipo, idoso, geralmente é hipertenso, aí a probabilidade de ser hipertenso é alta. Então, você vem a questão dos beta-bloqueadores, dos antihipertensivos, cardiotônicos, broncodilatadores, são medicações que geralmente são utilizadas pela população mais velha. Que acontece nesse tipo de medicação? Você mantém, quando em uso, até o dia da cirurgia. Você pode manter essas medicações. Anticoagulantes orais, você vai suspender 2 dias antes da cirurgia, substituindo por heparina, que não é um anticoagulante administrado de maneira oral, mas é um anticoagulante, a heparina. Você suspende os orais e substitui por heparina. Se ele já estiver usando heparina, você suspende no mínimo 6 horas antes da cirurgia e reinicia de 12 a 24 horas após o procedimento. A acetoacetilsalicílico, que também é uma medicação muito comum de estar sendo utilizada, suspende de 7 a 10 dias antes da cirurgia. E ciclopidina deve ser descontinuado 2 semanas antes. A questão das medicações psiquiátricas você pode manter também, tá? Junto aí com os beta-bloqueadores dentro da tabela. A questão do ansiolítico, né? Que é uma medicação para aliviar a ansiedade, que é muito comum as pessoas terem quando são submetidas a uma cirurgia, tanto pelo medo do procedimento cirúrgico, por saber as pessoas sabem, né, que é um procedimento que pode dar muitas complicações, como também pela própria comorbidade que a pessoa tem. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia oncológica, por exemplo, além do medo da cirurgia, você está numa situação de tensão por saber que você está com aquele diagnóstico e muita coisa depende daquela cirurgia e tal. Então, a prescrição de ansiolítico na véspera da cirurgia ela é recomendada para diminuir a ansiedade daquele paciente, porque a ansiedade vai levar ele a ter alterações pressóricas que vão prejudicar, adiar aquela cirurgia e tal. E, além disso, essa ansiedade, ela aumenta a acidez gástrica desse paciente. Em relação aos hipoglicemiantes orais, eles devem ser substituídos por insulina regular ou NPH na véspera do ato cirúrgico. Mas e se o paciente ele já utiliza NPH? Ele pode receber metade da dose habitual na manhã da cirurgia, aí seguido, ele faz uma infusão de soro glicosado a 5% ou substitui por insulina regular na véspera. Em ambos os casos, você precisa fazer o controle da glicemia capilar. Aí, no primeiro dia do pós-operatório, você retorna o esquema habitual. É importante, né? Acredito que quem trabalha nessa área, assim, que é cirurgião, deve saber isso aqui muito bem estabelecido, porque são pacientes que têm problemas de diabetes, hipertensão e diabetes são doenças crônicas muito comuns, né? Então, eles devem ter isso muito bem consolidado. Pode passar, Carol. Entrando assim nessa parte agora dos antibióticos, da tricotomia e da antisepsia, né? A tricotomia é a questão quando você vai retirar os pelos na região que vai sofrer a cirurgia para facilitar ali o trabalho do cirurgião, para possibilitar o corte, enfim. Como é que é realizada essa parte, né? Em relação ao antibiótico, muito complicado. Eu coloquei as tabelas dos antibióticos, que vocês vão ver mais adiante, mas é uma gama de antibióticos muito ampla, né? Que você utiliza, então é complicado. Enfim,
A prática de banhos, né? Antigamente era muito utilizado banho de clorexidina ou iodopovidona no paciente. Tipo, um banho, não é ali durante a cirurgia, ele tomar um banho de clorexidina. Mas isso vem caindo em desuso, então a maioria dos serviços hoje em dia realiza apenas o banho normal, antes da cirurgia. Em relação à tricotomia, né, que essa retirada dos pelos, a preferência é que essa tricotomia seja realizada no centro cirúrgico, o enfermeiro cirúrgico que realiza ela, e que ela seja feita na menor área possível, de acordo com a área que vai ser abordada na cirurgia. O uso dos antibióticos, ele vai depender da classificação da cirurgia. E aí que eu falo, uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada e infectada, né? A gente vê muito isso com o Roberto no módulo de onco, na faculdade, ele explica direitinho. Quando a gente não fala no tutorial, ele faz questão de explicar. E aí eu coloquei nesse slide aí essa definição. O que seria, né, uma cirurgia limpa? É um procedimento eletivo, ou seja, você programou aquela cirurgia, não é uma cirurgia de urgência, em que não há penetração dos tratos aéreo, digestivo, geniturinário. E aí o que acontece? Você é uma cirurgia eletiva, que não tem penetração desses tratos, aí você vai seguir as normas adequadas de asepsia e antisepsia, que você já usa em qualquer cirurgia que você tem que fazer. E o risco de infecção cirúrgica dentro dessas cirurgias limpas é em torno de 1 a 2%. Então, é um risco muito baixo. Aí o uso de antibiótico não é necessário. Então, você saber o tipo de cirurgia é você saber, ela vai dizer diretamente o risco de infecção cirúrgica daquele paciente. Então, a cirurgia limpa tem um risco de infecção baixíssimo, então você não precisa de antibiótico. Uma cirurgia potencialmente contaminada, o que é? Eu acho não, isso é muito cobrado em prova de residência também, nessa parte. Interessante a gente saber, que a gente tem que saber de tudo, mas também, principalmente também o que é mais cobrado, o que é mais importante saber. Enfim, o que é um potencialmente contaminado, né? É quando você há penetração em vísceras colonizadas, porém em condições controladas. Que é ali na limpa eu não tenho penetração, aqui eu tenho, mas eu tenho condições controladas. Cirurgias limpas com uso de prótese sintética, é uma cirurgia limpa, mas eu tenho uma prótese sintética, que é, por exemplo, uma tela, também são consideradas potencialmente contaminadas. Já não é caracterizada como limpa, mesmo ela sendo eletiva e não tendo penetração do trato aéreo, digestivo ou geniturinário, mas o paciente tem uma tela, então já vai para potencialmente contaminado. Índice de infecção de 5 a 15%, já sobe um pouco. Aí, em relação ao uso de antibiótico, é indicado o uso de antibiótico em caráter profilático, de espectro restrito e direcionado aos patógenos provavelmente presentes no sítio operatório. Você vai escolher o antibiótico de acordo com o sítio operatório que você vai operar, os patógenos mais comuns para aquele sítio operatório. Aí você faz a escolha do antibiótico adequado. A administração desse antibiótico deve ser intravenosa no momento da indução anestésica, sendo repetida a cada 2 vezes o tempo de meia-vida da medicação e deve ser mantida por 6 a 24 horas depois da cirurgia. Uma cirurgia contaminada, a gente viu as limpas, as potencialmente contaminadas, agora uma contaminada. Ali você já tem uma inflamação não purulenta, ou seja, não tem secreção de pus já instalada ou extravasamento evidente do conteúdo luminar nos tratos explorados. E ou ainda falha da técnica asséptica. O risco de infecção varia de 10 a 20%. Aí, o que é em relação ao antibiótico aqui, também fazer a aplicação preventiva, ou seja, profilática daquele antibiótico. O diferencial para a aplicação terapêutica está no fato de ainda não haver infecção estabelecida. Portanto, a administração do antibiótico pode ser interrompida mais precocemente. Aí tá. Uma cirurgia infectada ou suja, né? Ali você já tem abscesso, ou seja, você já tem pus, você já está muito infectada aquela cirurgia. Você já sabe que tem ali bactéria e tal, porque já tem um abscesso, né? Um abscesso intracavitário. Ou para tratamentos de feridas traumáticas com contaminação. O índice de infecção é maior do que 50%. É um índice de infecção muito alto naquela cirurgia. Então, ali não é... O antibiótico que você vai usar ali não é profilático, ele é terapêutico, porque você já tem uma infecção instalada, com cobertura de largo espectro, porque existe, né,
conta da questão do que é um abscesso intracavitário, enfim. E aí você vai realmente precisar usar uma cobertura de largo espectro. É prudente coletar o material contaminado durante a cirurgia daquele abscesso e encaminhar para cultura e antibiograma, para você saber exatamente o perfil dos patógenos que estão levando aquela infecção já instalada. Pode passar, Querus. Aí, no slide aqui, eu coloquei exatamente essa questão que eu... Carol, passa esse slide. O próximo. Aqui. E eu coloquei exatamente a questão da microbiota esperada, dos micróbios, né, esperados para aquela cirurgia. Uma cirurgia boca e dente, vou fazer um canal no meu dente. Qual é a microbiota esperada? Eu vou fazer uma cirurgia, sei lá, de laringe. Enfim, o que é esperado? Você não vai às cegas. As infecções que você pode ter são desses patógenos aí, de acordo com o local. Seios paranasais, garganta, flora cutânea, intestino delgado, intestino grosso, flora vaginal, períneo e uretra. E aí você vai escolher o antibiótico ideal para aquele micro-organismo, que é mais comum naquela região que está sendo operado. Eu não vou falar porque a gente não vai conseguir decorar, né? Mas, enfim, saber que tem, que nada é feito às cegas. Pode passar, Kelly. Aí... tá. Mesmo você mesmo tendo essa tabela, mesmo tendo esse conhecimento dos micróbios mais comuns para aquela região que vai ser operada, e você escolhendo o antibiótico adequado, você como cirurgião escolhendo o antibiótico adequado, de acordo com a tipo de cirurgia, se é limpa, se é contaminada, fazendo tudo certo. Mesmo assim, a resposta clínica do paciente para aquela medicação pode não ser adequada, né? E aí você tem os motivos. Pode ser que mais de um micro-organismo esteja fazendo aquele processo infeccioso, além do micro-organismo da cultura. Tipo, é uma cirurgia que tem o abscesso cavitário. Então, eu fiz a coleta e olhei lá e vi o micro-organismo presente naquela infecção que deu na cultura, e aí adotei o antibiótico para aquele micro-organismo, e mesmo assim o paciente não melhorou. Então, pode ser que mais de um micro-organismo, além daquele que saiu na cultura, esteja causando aquele processo infeccioso. Pode ser também porque eu fui fazer uma remoção mecânica do foco infeccioso lá, quando eu fui começar a cirurgia, e ela não foi bem sucedida. Ficou alguma coisa ali que não foi retirada. Pode ser que a resposta ao antibiótico não seja plena. Há uma condição também de superinfecção, pode causar isso. E também quando você tem uma droga que não atinge a concentração tecidual adequada no local daquela infecção. Tipo assim, eu usei a droga certa, mas ela não conseguiu penetrar o suficiente no local da infecção, não teve uma penetração no tecido adequada. Então, o meu paciente vai continuar respondendo mal. Aí eu vou ter que associar outro antibiótico, vou ter que mudar minha conduta. Pode passar, Carol. Repetido. Pode passar. Aqui, eu coloquei 3 slides com os antibióticos mais comuns que podem ser utilizados. Só que, assim, são muitos antibióticos. Mas, enfim, é importante, quando você vai escolher a droga, que você saiba o grau de penetração nos sítios, justamente para evitar aquela última condição que eu falei, que pode levar ao paciente não ter uma resposta clínica favorável, que é ele não conseguir penetrar no tecido de maneira suficiente, no tecido daquela infecção. Então, saber o grau de penetração naquele sítio. E o espectro, ele é de amplo espectro, ele não é de amplo espectro. Porque, por exemplo, o tipo de cirurgia lá que eu falei, que já tem o abscesso, que é uma cirurgia contaminada e tal, eu preciso de um antibiótico de amplo espectro. Então, tudo isso tem que ser considerado quando eu vou escolher o antibiótico que eu vou utilizar. A medicação que eu vou utilizar é uma infecção fúngica, eu posso lançar mão da anfotericina B, é gram negativo, é gram positivo, enfim, tudo isso tem que olhar. Eu acho que pode passar, Carol. Eu acho que a segunda também é mais uma tabela de antibióticos. Eu coloquei para vocês terem esse material, né? Enfim, mas não tem como listar todos eles.
Aí tá. Em relação aos preparos especiais, né, que vão de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizado. O primeiro que eu coloquei aqui foi o preparo do cólon. O preparo do cólon, ele é desnecessário se for uma cirurgia de intestino delgado, mas ele é indicado, obviamente, nas cirurgias que vão, que precisam que haja uma remoção das fezes para que eu tenha uma melhor visualização da luz do intestino daquele paciente. Porque isso leva à redução da população bacteriana presente, né? Estou removendo as fezes. Esse preparo do cólon ele pode ser feito por meio de um preparo mecânico, que aí ele é feito com manitol, que você pode ou não associar agentes antimicrobianos, de acordo com o protocolo daquele serviço, né? Onde está acontecendo aquela cirurgia. Algumas indicações preferem o método retrógrado, que é com enteroclismas, mas que ele é usado no caso de obstrução intestinal, mas o manitol é o mais utilizado mesmo, o preparo mecânico com manitol. Aí o que é o ideal, né? Internar aquele paciente na véspera da cirurgia, pela manhã, para você iniciar o preparo em tempo hábil. Avaliar periodicamente quanto a hidratação, vômito, distensão abdominal, eficácia se aquele preparo está sendo feito de maneira certa. Aí você vai avaliar tudo isso durante aquelas 24 horas de cirurgia, e aí você vai alterar a prescrição de acordo com a observação clínica. Eu acho que o preparo não está suficiente. Ele está com um quadro de não está hidratado o suficiente. Ele está com uma distensão abdominal. Eu não posso fazer uma cirurgia com um paciente, né? Tem que estar estável para eu poder fazer a abordagem cirúrgica para evitar as complicações na cirurgia e no pós-cirúrgico. Aí o que é que eu peço, né? Antes, para eu avaliar se o que eu fiz naquelas 24 horas foram ok, eu peço sódio, potássio e hemoglobina e hematócrito, para eu fazer aquele controle e ver se aquele preparo está sendo efetivo. Além disso, eu posso repor os eletrólitos se necessário e hidratar bem o paciente após o procedimento, porque o manitol ele vai fazer a retirada das fezes. Então, é como se tu causasse ali naquele paciente um quadro de disenteria, né? Para limpar e tal. Então, tem que repor, tem que hidratar aquele paciente. Deixa eu ver os slides. Pode passar, Carol. Continuando nessa parte do preparo do paciente, a gente tem um paciente ictérico, né? O que é que eu preciso pensar no paciente ictérico? Além de hidratação, eu vou fazer descompressões de via biliar. A gente sabe que a icterícia é uma condição causada, né, por alterações nessa parte da via biliar, correção de distúrbios hepáticos e uma antibiótico profilaxia adequada para aquele paciente que está numa condição de icterícia. Não posso ignorar que ele está ictérico e fazer a cirurgia. Eu tenho que fazer esse preparo especial. Paciente com estenose pilórica. Você tem que fazer aspiração gástrica, por exemplo, com uma sonda nasogástrica, calibrosa, antes da cirurgia. Esses pacientes que têm estenose pilórica, frequentemente eles vão apresentar algum grau de desnutrição e distúrbio eletrolítico. Então você tem que saber, eu vou operar um paciente com estenose pilórica. Então, pode ser que ele tenha um grau, ele tenha um problema no trato gastrointestinal. Então, pode ser que ele tenha algum grau de desnutrição, um distúrbio eletrolítico, por conta que ele tenha essa alimentação deficitária, né, ingestão de líquido deficitária, pela condição da estenose pilórica. Então, eu vou ter que ter uma preparação de dieta e hidratação diferente para aquele paciente especial, pela condição de estenose pilórica dele. E tudo que ela pode, né, acarretar naquele paciente. Feocromocytoma. O paciente com feocromocytoma. Além da hidratação vigorosa na véspera, eu tenho que realizar medida para prevenir a descarga adrenérgica daquele paciente. Aí, para fazer isso, né, prevenir descarga adrenérgica, eu vou usar, por exemplo, um beta-bloqueador alfa-adrenérgico durante 2 ou 3 semanas antes da cirurgia. Então, é um preparo que começa aí mais ou menos quase um mês, né, antes de realizar a cirurgia, com o uso dessa medicação. Aí já pensou, você agenda a cirurgia, não faz
uma anamnese bem feita daquele paciente, aí chega lá, começa a fazer pergunta, ele já deitado na mesa, aí o cara fala, tem um felmocrocitoma. Aí você não usou o alfa-adrenérgico. Pode ser que aconteça lá uma descarga adrenérgica durante a cirurgia e complique tudo. É um paciente em síndrome de Cushing, que tem síndrome de Cushing. Então, que eu vou ver. Síndrome de Cushing. Tem uma alteração ali no metabolismo dele, do cortisol. O cortisol daquele paciente não é normal, como um indivíduo que não tem síndrome de Cushing. Então, eu vou bloquear a produção de cortisol semanas antes do procedimento. Aí posso usar para isso o cetoconazol, além do antimicótico, que vai bloquear o citocromo P450, impedindo a fase inicial e a síntese, enfim, que vai regular a produção de cortisol para preparar meu paciente para aquela cirurgia. Síndrome de Addison. Eu preciso administrar uma dose alta de corticoide na véspera. Por exemplo, 50 miligramas de cortisona para aquele paciente, e realizar o descalonamento no pós-operatório. Antes da cirurgia, eu vou dar uma dose alta de corticoide para ele. Pós-cirurgia, eu vou tirar aquele corticoide, mas eu não tiro de maneira brusca, eu vou fazendo descalonamento do corticoide. Paciente que vai ser operado que tem hipertireoidismo. Ele deve ser operado em eutireoidismo, ou seja, eutireoidismo é uma condição que a tireoide dele é normal. Então, eu preciso regular o hipertireoidismo dele para eu poder fazer a cirurgia. Então, o que é que eu vou fazer? Até a véspera da cirurgia, eu vou administrar propiltiuracila, que é um medicamento que vai mexer ali na secreção de T3 e T4, ou mestrimazol, que faz a mesma coisa, nesses pacientes, para eu conseguir regular os hormônios da tireoide dele e conseguir parar aquele hipertireoidismo. Ele não pode estar nem hiper nem hipo, ele tem que estar em eutireoidismo. Em pacientes taquicárdicos, é possível administrar beta-bloqueador para regular, né? Porque o hipertireoidismo, ele leva também a esse quadro de taquicardia e tal, pela condição do hipertireoidismo mesmo, o paciente tem. Então, isso também tem que ser controlado. Você não controla só os níveis de tireoide, você tem que controlar o que aquele hipertireoidismo causa naquele paciente. Se causa a taquicardia, você também tem que olhar para a taquicardia do paciente, a clínica toda advinda do hipertireoidismo, antes de operar. Pode passar, Carol. A próxima parte é sobre a parte de reservas de sangue e hemoderivados, que é muito importante, que está em quase todas as cirurgias, né? Eu coloquei a tabela aí, e está aparecendo para vocês, que é sobre essa parte dessas reservas de sangue. Aí, como é mais ou menos o que acontece, né? Para você solicitar ou não esse concentrado de hemácias. Tá indicado concentrado de hemácias, que é o que a gente mais vê eles pedindo lá no ambulatório da Unacon, né? Antes da cirurgia. Tantos concentrados de hemácia. Aí como é que eles decidem? Se o paciente tem uma anemia crônica, ou nos casos agudos, que tem repercussão clínica, aí ele tem anemia crônica ou uma anemia aguda que tem repercussão clínica. Hemoglobina de menos de 8, paciente saudável com perda aguda. Ele é saudável, mas tem perda aguda, e a hemoglobina dele, quando eu colhi, deu menos de 8. Aí eu peço concentrado de hemácia. Hemoglobina menos de 10. O paciente que tem insuficiência pulmonar, eu vou pedir. Anemia sintomática, eu tenho que pedir. Então, tem todas as regras para você decidir se vai pedir aquele concentrado de hemácia. Mesma coisa com o plasma fresco congelado. Quando é que você vai pedir o plasma? Hemorragia decorrente da deficiência de fator de coagulação. Reversão urgente de terapia com anticoagulante oral. O paciente estava fazendo anticoagulante oral, não fez o preparo de substituição daquele anticoagulante pela heparina, que a gente comentou no começo da aula que tem que fazer, né? Quando você olha as medicações em uso, ele está usando anticoagulante oral, tem que trocar por heparina. Aí não fez isso. Aí eu preciso reverter urgente. Eu preciso fazer a cirurgia, mas ele estava usando o anticoagulante oral. Aí eu uso um plasma fresco congelado. No caso, por exemplo, de uma cirurgia que não é eletiva, ou então, sei lá, que não foi feito preparo direito. Crioprecipitado.
A indicação é no caso de hemofilia A, né, que é relacionada ao fator 8, deficiência congênita de fibrinogênio, indicação em hemorragias por plaquetopenia. Aí tá, não, perdão. Crioprecipitado é só para nos casos de hemofilia A. Essa parte de hemorragia por plaquetopenia já é aqui concentrado de plaquetas, né? Que plaqueta é justamente para segurar a questão de tentar não ter hemorragia, né? A paciente está em plaquetopenia, ele pode ter uma hemorragia por conta daquela condição de plaquetopenia, porque eu vou fazer um corte, ele vai perder sangue, né, durante aquela abordagem cirúrgica. Então, aí você faz o concentrado de plaquetas para reverter a condição de plaquetopenia, que significa que as plaquetas dele estão abaixo do valor de referência. Em procedimentos que vai cortar, né, que vai ter procedimento invasivo. E paciente que está em disfunção plaquetária, como, por exemplo, trombocitopatia, concentrado de granulócitos. Quando você dá paciente com hipoplasia medular, neutropenia, febre, ou infecção refratária a 48 horas de antibiótico, que é justamente para melhorar a defesa, né, daquele paciente. Se a gente pensar quando a gente pensa em quando vai usar a transfusão, você pensa o que é que você está transfundindo para aquele paciente. Aí, o que é que aquela coisa faz no corpo dele? Vai ser a justificativa, a clínica dele. Se ele está precisando, por exemplo, de hemácia, o que é hemácia? Glóbulo vermelho. Provavelmente está com anemia, teve uma perda de sangue. Se ele está precisando de plaqueta, ele deve estar com plaquetopenia, então eu não posso ter hemorragia. Você pensa no que você vai dar, de acordo com aquilo que você vai dar, vai causar o paciente, né? Então, é porque ele está tendo necessidade daquilo ali. O que eu mais vejo lá no ambulatório é realmente concentrado de hemácia, nessas cirurgias de ontem. E aqui, pode passar, Félix. Aí, dentro dessas transfusões, né, desses hemoderivados, existem os efeitos adversos do uso desse sangue, desses hemoderivados, né? Essas reações transfusionais hemolíticas, normalmente elas são causadas por incompatibilidade do sistema ABO. Tipo, você faz lá e tem entre o sangue que o paciente recebeu e o tipo sanguíneo dele tem incompatibilidade. Aí, quais são as manifestações clínicas que você vai desconfiar que o paciente está tendo uma reação transfusional? Dor, vermelhidão, a veia que foi infundida tá tendo um quadro de vermelhidão ali, uma hiperemia ao longo da veia infundida. Dor, operação torácica, febre, calafrio, oligúria, hemoglobinemia, abaixo da hemoglobina, hemoglobinúria. É um quadro, se o paciente está apresentando isso, você desconfia. Provavelmente ele recebeu uma transfusão de hemodderivado, está tendo provavelmente uma reação. Pode ser que pode evoluir, né, com choque e hipotensão, se ele não for tratado imediatamente. Então, você precisa saber, isso aqui já é, no caso, durante a cirurgia, né? Não, antes da cirurgia, depois que ele recebe o concentrado. Aí, o que é que você faz, né? Você deu, aí o paciente ficou com dor, com calafrio, febre, a veia que você infundiu ficou com hiperemia, o paciente está com hemoglobinúria. Aí você, meu Deus, acho que aconteceu uma reação transfusional. Aí, o que você tá? Não, eu tenho que resolver logo, porque esse paciente vai chocar, sei lá, vai ter um quadro de hipotensão, vai chocar e vai a óbito, por conta de uma reação transfusional. Não é nem por causa da cirurgia. Aí, o que é que eu faço? Eu vou interromper a transfusão, corrigir a hipotensão daquele paciente, se ele tiver hipotensão, e estimular a diurese com mannitol furosemida. Para quê que eu estou estimulando a diurese? Para que ele elimine aquilo que ele recebeu na urina. E aí eu consiga fazer com que aquela reação transfusional pare de dar essa instabilidade eletrolítica naquele paciente, nessa reação. É uma das possíveis complicações dessa transfusão. Apesar de ter um rígido controle do sangue que é doado nessas cirurgias, existe o risco de você ter doenças infecciosas
por contaminação bacteriana do sangue. Você recebeu o sangue contaminado ali na cirurgia. Ou se você parar para ver tudo que acontece, eu tô morrendo de medo de fazer cirurgia, mas enfim, devem ter todos os cuidados, né? Aí tá, quais são as doenças, né, que pode acontecer? Os vírus que podem ser transmitidos por aquele sangue, se ele estiver contaminado. Epstein-Barr, citomegalovírus, HTLV1, parvovirus B19, o vírus da herpes 8, no caso, o HIV. E, além desses vírus, que podem estar contaminando aquele sangue, também tem algumas bactérias e protozoários, por exemplo. Sífilis, malária, doença de Chagas, tudo isso você pode pegar se o sangue que você recebeu na transplante estiver contaminado. E qual é a principal complicação? Que eu coloquei, a mais grave, né? É a reação enxerto versus hospedeiro. É a mais grave, porém ela é rara, mas é uma das principais causas de morte relacionada à hemotransfusão, que é, no caso, a lesão pulmonar aguda, que é chamada de TRALE. Aí, como é que você reconhece, né? A gente aprendeu a reconhecer quando o paciente tem uma reação transfusional, aquele sangue por incompatibilidade, por exemplo, do sistema BO, que é a questão da dor, da vermelhidão da veia, da hemoglobinúria e tal. A gente entendeu. Aqui, essa outra é rara, mas pode acontecer e quando acontece é muito grave. Você vai dar, o que o paciente vai ter? Dispneia, hipotensão, hipoxemia, febre, edema pulmonar, não cardiogênico bilateral. Isso vai acontecer 4 horas após a transfusão. Ele recebeu, aí ele ficou com dispneia, uma hipotensão, hipoxemia, deu febre, edema pulmonar. Aí, provavelmente, ele está com um quadro de lesão pulmonar aguda. Aí, como é que trata? Suporte hemodinâmico e respiratório. Eu me confundi. Eu falei que era a complicação mais grave, mas não é. É uma das principais causas de morte. Essa que eu falei, de lesão pulmonar aguda. A mais grave é a reação enxerto versus hospedeiro. Aí, que é mais ou menos quando a gente fala de transplante, né? A gente usa esse termo. O que acontece aqui? É quando o sangue que aquele paciente recebeu, ele tem linfócitos imunologicamente competentes, aí ele é introduzido naquele paciente que está imunodeprimido. Tipo, é um paciente imunodeprimido, por exemplo, paciente, sei lá, que fez uma quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. Aí pode ser que ele não esteja ali com os linfócitos, não esteja com a imunidade dele competente, né? Porque a quimioterapia causa a baixa imunidade, ou então, sei lá, não esteja por algum motivo imunocompetente, esteja imunodeprimido. Aí ele recebe linfócitos imunologicamente competentes naquela transfusão que ele recebeu para fazer a cirurgia. Aí vai ter uma reação enxerto hospedeiro, que vai atacar os tecidos do receptor, principalmente a medula óssea. A mortalidade desses casos é de 90%. É por isso que eu me confundi nas duas, mas essa é a reação mais grave que tem. Essa reação enxerto hospedeiro. Pode passar, Keros. Agora é dieta e suporte nutricional. Assim, todo paciente que ele vai fazer a cirurgia, né, ele precisa estar com um suporte nutricional adequado. É muito importante para o sucesso, tanto da cirurgia quanto de prevenir complicações no pós-operatório. Então, se o paciente ele tem uma alimentação inadequada previamente àquela cirurgia, ele deve receber, por parte daquela equipe que vai de hospitalar, onde a cirurgia vai acontecer, apoio nutricional direcionado às suas necessidades e carências. Má nutrição aumenta o risco de mortalidade operatória e pode ser empregada, aí tá, para você reverter, o que você vai fazer? Ele vai ficar comendo? Não, você vai dar nutrição enteral ou parenteral para aquele paciente, antes daquela cirurgia. Aí quando é o que você vai avaliar, para você saber se aquele paciente está bem nutrido ou não está bem nutrido? Você vai olhar o peso do paciente,
o nível de albumina daquele, o peso corpóreo prévio e o atual. Tipo assim, ele tá agora com esse peso, mas o peso normal dele não é esse aqui. Então ele perdeu peso, então ele ganhou peso. Nível de albumina sérica, que é a questão das proteínas daquele paciente e tal. Contagem de linfócitos para ver as defesas, que está diretamente relacionada a uma boa nutrição. Creatinina urinária para a função renal. Os testes cutâneos de hipersensibilidade e transferrina. Então, esses são considerados marcadores laboratoriais da nutrição daquele paciente. A partir do resultado desses marcadores, você vai ver se aquele paciente tem uma boa nutrição ou não para realizar aquela cirurgia. Não, só um minuto. Meu computador bugou. Aí tá. Se o paciente ele tiver assim, um déficit de nutrição e tal, e precisar de fato desse apoio nutricional, o indicado é que esse apoio nutricional aconteça de 5 a 10 dias no pré-operatório, para que dê tempo hábil dele recuperar esses níveis satisfatórios de albumina sérica, de contagem de linfócito, enfim. Pode passar, Carlos. Aí, aqui, essa parte aqui da aula, é a parte que seria dos cuidados que não são mais pré-operatórios, são durante a cirurgia. Pré-operatório é mais essa questão, que todos que a gente citou na aula, a idade do paciente, o tipo de cirurgia, se é limpa, se é... Assim, gente, tudo que eu falei aqui não vai dar para decorar, né? Tipo assim, os antibióticos que eu vou usar, nada. Mas é para ter uma noção, assim, num pré-operatório, o que é que eu preciso olhar? Eu preciso olhar as comorbidades do paciente, eu preciso olhar a idade dele, eu preciso olhar se ele vai ser submetido a uma cirurgia que é contaminada, a uma cirurgia que é limpa. Eu preciso ver quais as medicações que ele utiliza, se eu vou ter que parar aquela medicação, se eu não vou ter que parar. Eu tenho que ver quais as necessidades dele de determinados exames que eu vou precisar fazer nele para ver função cardiológica, para ver outras coisas. Esse paciente, ele vai estar nervoso com a cirurgia, eu vou precisar administrar ansiolítico. Um paciente diabético, como é que vai fazer em relação às medicações para regular a glicemia que ele está tomando? Todas essas questões. Foi mais que a gente conversou. Um paciente que ele está com quadro de icterícia, um paciente que tem cortisol desregulado, tem uma síndrome de Cushing, tem uma síndrome de Addison. O que é que eu vou precisar? Um paciente que tem hipertireoidismo, um paciente que tem taquicardia. Tudo isso tem que olhar para fazer um pré-operatório bem feito, para que a minha cirurgia tenha menor risco de complicação e vá cumprir aquilo que a gente falou no início da aula, que é o objetivo de toda cirurgia, que é oferecer àquele paciente uma qualidade de vida superior à qualidade de vida que ele tinha antes de ser submetido àquele procedimento cirúrgico. Aí tá. Eu estava olhando a parte das complicações cirúrgicas, né? Que pode acontecer de complicação cirúrgica, para ver alguma coisa para comentar sobre esses cuidados durante a cirurgia. Aí eu coloquei aqui problemas de termorregulação, né? Um paciente estiver, por exemplo, num quadro de hipertermia maligna, tá? Durante a cirurgia ele evoluiu com uma hipertermia maligna. Aí o que eu posso fazer aqui durante a cirurgia para tentar corrigir a hipertermia daquele paciente? Interromper o agente anestésico deflagrador, porque pode ser que aquela hipertermia tenha sido causada pela anestesia empregada, hiperventilar o paciente com O2 a 100%, administrar uma anestesia alternativa, interromper a cirurgia assim que possível, tipo, dependendo lá de onde estiver, né, fazendo, não pode largar de mão do nada, mas interromper a cirurgia assim que possível, administrar dantrolene em bolos a cada 5 e 5 minutos, até desaparecer os sintomas, usar cobertores térmicos, compressas com gelo e líquidos parenterais frios, ou seja, teoricamente toda unidade cirúrgica teria que ter, né, e tal, à disposição, não sei se é o caso da Cacau,
Mas, enfim. Tratar a acidose com bicarbonato, controlar a arritmia com beta-bloqueador e lidocaína, promover débito urinário elevado, justamente para ele eliminar aquele agente que causou aquela hipertermia nele. Então, promover débito urinário elevado, cerca de 2 ml por quilo por hora, utilizando furosemida ou manitol, na prevenção de necrose tubular aguda por mioglobinúria. Pode passar, querido. Acho que tinha mais um tópico aqui. Monitorar os gases arteriais do paciente. Aí tá. Aqui foi a parte mais legal que eu achei dessa parte durante cirurgia, né? É uma coisa que é chamada de infecção do sítio cirúrgico. Pode acontecer e pode, né, vai trazer complicações para o paciente. Infecção do sítio cirúrgico. Você começou a cirurgia, abriu e infeccionou. Então, você fazendo a cirurgia, você infeccionou. Então, quais são os fatores de risco que podem levar a uma infecção de sítio cirúrgico? Tem fatores ambientais, fatores relacionados ao tratamento e fatores relacionados ao paciente. Então, você tem que estar atento a esses fatores para ver se, assim, diante de um alto risco para ter uma infecção do sítio cirúrgico, quando eu abrir aquele paciente. Então, relacionados ao paciente, né? Paciente com ascite, inflamação crônica, pacientes obesos, pacientes que têm diabetes mellitus, a questão dos extremos de idade é sempre delicado, né? Por isso que, às vezes, mesmo que seja o indicado operar, opta por não operar extremos de idade, de acordo, ver a questão se ele tem status e tal, da performance, enfim, que a gente estuda lá em ontem, né? Anemia pré-operatória, cirurgias em sítios tratados com radioterapia, tipo, o paciente fez, antes da cirurgia ele fez radioterapia, por algum motivo. Aí eu vou fazer uma cirurgia no sítio, que foi simplesmente da radioterapia. É um risco para ter infecção de sítio cirúrgico. Imunossupressão também é outro fator. Aí tá, relacionado ao paciente são esses, fatores ambientais, medicações contaminadas, desinfecção e esterilização inadequada, uma antisepsia inadequada da pele do paciente, presença de corpo estranho. São fatores ambientais que podem levar a uma infecção de sítio cirúrgico. Relacionados ao tratamento, a gente tem presença de drenos, cirurgias emergenciais. Toda cirurgia emergencial vai ter um risco de infecção maior do que uma cirurgia letiva, porque na cirurgia letiva você prepara tanto o paciente, quanto o ambiente, quanto a equipe, melhor para fazer aquela cirurgia. Então, a cirurgia letiva sempre vai ser de maior risco. Cirurgias prolongadas, com tempo cirúrgico muito grande, pode acontecer infecção de sítio cirúrgico. Hospitalização pré-operatória também é um fator. Pode passar, Félix. Aí existe um score para avaliar esse risco. O quanto aquela cirurgia tem risco de infeccionar aquele sítio cirúrgico. Foi proposta aí por um jornal americano, né, e tal. Aí, ISC é a infecção por sítio cirúrgico, é a sigla, né, e não sei se fala ISC ou fala ISC. Aí, quais são os fatores avaliados, né? As variáveis para você estabelecer esse score. Tempo do procedimento, como a gente falou, cirurgias de longa duração tem uma predisposição maior a ter infecção de risco cirúrgico. O tempo do procedimento, o risco cirúrgico, o grau de contaminação da cirurgia, são fatores influenciáveis aí. Aí você vê o número de fatores de risco que o paciente tem. Tá, a cirurgia dele é uma cirurgia longa, ele tem uma cirurgia contaminada, é uma cirurgia parcialmente contaminada, você vai avaliar. E, no caso, são 3 fatores de risco, ele não tem nenhum. Então, o risco dele ter uma infecção de risco cirúrgico é 1,5, é baixo. Ele tem 3, todas as variáveis do score ele tem. Então, ele tem 13% de chance de ter uma infecção de sítio cirúrgico. Aí só tem 2, então é 6,8%. Então, existe esse score baseado nisso. Pode passar, Carol.
Aí, como não tinha mais outra coisa, assim, mais geral para falar, eu vi esse artigo que é sobre segurança do paciente em cirurgia oncológica. Sobre... Esse artigo ele foi feito com base numa experiência no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Aí, o que é que eles colocam no resumo, né? A preocupação com a segurança do paciente no centro cirúrgico tem sido crescente devido à elevada frequência de erros. Erros mesmo de manejo da equipe mesmo. E eventos adversos que muitas vezes podem ser prevenidos. Aí fala aí, essa organização propôs um protocolo universal para a prevenção do lado do procedimento e do paciente errado. Tipo, é algo que acontece, de você errar e tá lá na mesa e pegar o paciente errado. A gente pensa assim que é uma coisa absurda, mas acontece. Aí eles fizeram esse protocolo, que é um protocolo universal, né? Mas que no Brasil, poucas essas instituições que implantaram esse protocolo, sendo necessário divulgar, né, e avaliar a real efetividade. Aí, o objetivo desse artigo foi relatar se esse protocolo teve bons resultados nesse instituto, que é no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Fala aí, foi utilizado em 1.019 cirurgias, aí sem registrar erro ou evento adverso. Tipo, todas as cirurgias que foram feitas com base nesse protocolo, não teve nem efeito adverso, nem erro, entendeu? Então, já fala a favor, né, do protocolo. Pode passar, Carol. Aí eu coloquei aqui algumas coisas sobre o protocolo pra gente ver, ó. Ele tem tipo etapas, entendeu? Aí eu botei essa time out. Aí ele fala: na sala de operação, o enfermeiro e o circulante, junto com o cirurgião e a anestesiologista, realizam a checagem, que é chamada de time out, antes de iniciar o procedimento. Eles fazem uma checagem antes do procedimento. Neste momento, o enfermeiro confere em voz alta, na presença dos cirurgiões e do anestesiologista, os seguintes itens. Paciente certo, verifique a identificação do paciente quanto ao nome completo e o número do prontuário. Procedimento certo, verifica o prontuário e o procedimento agendado. Local certo, o local de cirurgia demarcado de acordo com o procedimento agendado, para garantir que é algo simples, né, mas que faz diferença. Antimicrobiano, ele é prescrito de acordo com o protocolo preconizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da instituição, que é aquela questão que a gente viu dos antibióticos utilizados e tal. A alergia, sinalizados com identificação em placa de segurança. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Mas, enfim, a gente tem que saber o que tem para tentar, né, melhorar o que a gente vive. Risco de perda sanguínea, verifica se haverá perda superior a 500 ml, identificado no aviso de cirurgia que acompanha o paciente na sala. Ele vai com um aviso de cirurgia de risco de perda sanguínea, entendeu? Para a equipe toda estar ciente de, se for um risco de perda sanguínea superior a 500 ml, tá lá tudo etiquetado para a equipe estar ciente. Equipamentos, materiais e medicamentos. Verifica-se todos os equipamentos, materiais e medicamentos solicitados e necessários para a cirurgia, se estão disponíveis na sala e dentro do prazo de validade. Documentação certa. Verifica-se consentimentos de anestesia e cirurgia, se estão preenchidos e exames complementares relevantes para o procedimento. Se estão na sala de operação. Posicionamento correto. Verifica se o paciente está adequadamente posicionado de acordo com o procedimento a ser realizado. O paciente não é encaminhado para a sala de operação sem marcação e antes do início da cirurgia. O checklist deve estar completamente preenchido. A não conformidade com esta exigência resulta no adiamento do procedimento, até que todos os itens estejam conferidos. E esse controle é feito pela equipe de enfermeiros cirúrgicos. Pode passar. Aí o que foi em suma, né? O que foi que eles concluíram, né? Quando eles utilizaram esse protocolo lá naquelas 1.019 cirurgias no Instituto do Câncer. A implementação de um protocolo ajuda a prevenir a ocorrência de eventos adversos. É chato, é algo assim que a equipe fica, que saco, a gente tem que fazer, mas é algo que dá resultado. Ajuda a prevenir a ocorrência de eventos adversos, elimina a confusão em relação à demarcação, facilita a comunicação entre os membros da equipe cirúrgica. Tipo, todo mundo ali está sabendo, por exemplo, a possível perda sanguínea daquele paciente. Está todo mundo ciente do que pode acontecer, das medicações e tal.
sendo certamente efetiva na prevenção de erros e eventos adversos relacionados a procedimentos cirúrgicos, questões de comunicação. Eu acho que esse é o último slide, mas... o último slide. É isso, gente. Obrigada.